Olá, sou a doutora Fabiane Ravanelli, ortodontista, e hoje nós vamos falar aqui de um caso que é bem típico, que aparece bastante no consultório, que é casos que aparecem bastante em casos de crianças e adolescentes, né? Porque eles mesmos observam que tem algum problema estético, né? Que é o que chama a atenção deles, eles não, muitas vezes, não se dão conta do problema que pode ter com a mastigação, com os dentes apinhados, e também incomoda muito os pais, as mães ou o responsável por aquela pessoa. Então, eles acabam nos procurando para solucionar aquele problema, lembrando, visando sempre a estética, que é o caso que eles procuram, tá? Então, no caso dessa paciente aqui, ela tinha aproximadamente 16 anos. Vamos observar aqui, então, primeiro, a foto de perfil. Então, a gente consegue observar que ela tem um bom perfil. Ela tem aqui, ó, um ângulo de aproximadamente 90 graus, que é o ideal dentro da ortodontia. Ela tem o selamento labial, então, quando ela está parada, os lábios dela estão fechados tranquilamente. É um perfil bom. Então, aqui a gente tem que cuidar para não retrair mais, para não protruir, para a gente finalizar esse caso exatamente como está o perfil dela agora. Então, aqui a gente tem a foto dela de sorriso, então dá para ver bem claro o quanto esses dentes estão apinhados. Ela é uma paciente muito alegre, uma pessoa que sorri bastante, que fala bastante, porém ela vinha já ficando com vergonha de sorrir devido à posição dos dentes dela. E também essa idade, né, da adolescência, que é uma idade realmente que elas já ficam mais envergonhadas, já ficam mais preocupadas com a estética. Essa foto intrabucal, né, já em oclusão, é bem claro para a gente observar aqui a mordida cruzada. Então, ela tem uma mordida bem cruzada, bilateral. Notem o tamanho do desvio de linha média, então dá aqui a diferença de quase um incisivo central inferior inteiro aqui de desvio. Então, um grande apinhamento, os caninos e infraoclusão, dentes para palatina, dentes lingualizados, dentes vestibularizados. E esse é um caso que, para quem está iniciando ortodontia, assusta, porque a gente olha e fala, meu Deus, tem muita coisa para fazer, por onde eu começo? Mas são os casos que eu particularmente mais gosto de tratar, porque a gente consegue observar uma mudança rápida e o paciente se demonstra bem satisfeito com o tratamento. Como essa paciente apresenta uma mordida cruzada, como que normalmente eu procedo nas primeiras consultas, principalmente na consulta de avaliação? Converso então com a paciente se ela tem algum tipo de problema respiratório. Por quê? Porque é bem comum nós observarmos nas pessoas de problema respiratório a mordida cruzada ou problemas com a oclusão. Bem típico a mordida cruzada. Então, normalmente, eles não sabem se tem problema respiratório, porque eles respiram pela boca, mas o habitual deles é aquele, então eles não sabem que isso é um problema, né? Então, tem algumas perguntinhas de praxe que eu faço. Então, peço sempre para que o responsável esteja junto e pergunto, olha, ela baba no travesseiro quando tá dormindo, ela ronca, dorme de boca aberta ou algo assim, né? Tem a boca muito seca quando acorda. Por quê? Porque são sinais de que essa pessoa tem problema respiratório, porque dela respira pela boca e não pelo nariz. Aí os pais relatam, né? Se ronca ou se baba, etc. E aí eu já passo a seguinte orientação. Essa paciente deve ser acompanhada também por um otorrino, porque se ela tem um problema respiratório, ela vai ter que solucioná-la com otorrino, que seja uma adenoide, que seja uma rinite, um desvio de septo, enfim, qualquer que seja o problema, pode ser que tenha que passar por uma cirurgia. Por que da importância do tratamento com o otorrino? Porque senão nós vamos fazer todo o tratamento ortodôntico, vamos finalizar e esse paciente vai continuar respirando pela boca. Então, pode voltar, claro, não como está agora, mas essa mordida pode se modificar bastante, essa oclusão pode se modificar bastante posteriormente. Então, quais as orientações? Encaminhar para um otorrino para verificar qual seria o problema, para ela então fazer o tratamento.
Juntamente, a gente evolui com o tratamento ortodôntico, tá? Eles relatam bastante melhora no tratamento ortodôntico, né? Melhora na respiração, principalmente em casos como esse que tem disjunção. E eu aviso também o pai ou a mãe, o responsável, para que procure fonoaudiólogo, porque se sempre essa pessoa respirou pela boca, ela não sabe respirar corretamente. Então, por mais que resolva o problema com cirurgia, com ortodontia, ela pode continuar respirando pela boca. Aí vai com a fono para fazer exercícios para que ela aprenda a respirar corretamente pelo nariz. Então, a gente pode ver nessa foto lateral, né, os caninos aqui em infraoclusão, a mordida cruzada. Nessa aqui também, né, esse lado aqui o canino está também em infraoclusão, mas nem tanto quanto o outro lado. Então, esse dente aqui, o 23, ele já tá um pouquinho mais fácil para o alinhamento. E aqui essa foto inferior. Como nós procedemos nesse caso? Nós utilizamos aqui um arco lingual. Por quê? Nós trabalhamos bastante com a expansão superior, pouco com a expansão inferior. Como ela tem bastante apinhamento aqui anterior, a solução que nós encontramos era fazer exodontia de 4 pré-molares. Porém, a gente precisa de todos esses espaços das extrações para poder alinhar esses dentes. Então, a opção aqui foi fazer a exodontia dos primeiro pré-molares inferiores. Para podermos utilizar todos esses espaços, ancoramos com um arco lingual. Então, foi feito a banda desses 2 molares, passado o arco lingual. Nesses casos, eu peço para que o laboratório não faça, aqui onde a gente tem grande apinhamento, tão desenhado o arco aqui, que fica, claro, muito mais cômodo para o paciente, porque se eles fazendo muito bem a voltinha acompanhando os dentes, a gente não consegue fazer a movimentação necessária. Então, é importante a gente pedir uma distância desses dentes que nós precisamos fazer maior movimentação, né? Para que a gente possa ter os movimentos vestíbulo-lingual tranquilamente. Lembrando, em casos de exodontia, quando a gente faz a remoção de um dente, no ato da extração a gente já perde de espaço 1 milímetro. Nesse caso, como foram 2 pré-molares inferiores, então no ato dessa extração a gente perdeu 2 milímetros. Como eu ia precisar de todo o espaço desses pré-molares para o alinhamento, então, claro que a gente teve que ter o cuidado de fazer essa ancoragem. Já no arco superior, então, eu ressalto aqui que essa paciente, ela foi uma das pacientes que eu já atendi até hoje com um palato mais atrésico até então, tá? Tá ali nos casos de poucas pacientes com palato tão atrésico. Lembra daquele desvio de linha média? Então, ela tem aqui um desvio de linha média bem grande para a direita. Então, por isso que aqui a gente não vê praticamente nenhum espaço para o canino, para alinhamento, e esse canino tá tão em infraoclusão, tá? Então, qual foi o tratamento? Nós tivemos que colocar aqui um írax para disjunção. Lembrando que como esse palato é extremamente atrésico, nós colocamos um írax, o que deu o parafuso, que foi um parafuso de 7 milímetros, e fizemos a disjunção total com esse írax, com esse de 7 milímetros. E mesmo com essa total disjunção, com essa total abertura desse parafuso, ainda assim não foi suficiente para descruzar a mordida dessa paciente. Como que eu solicitei que fosse ativado? 2 voltas pela manhã, 2 voltas pela noite. Quando a gente terminou de ativar esse írax, então eu aguardei 30 dias para poder ela se sentir um pouco mais confortável, porque se a gente faz a remoção imediata, quando termina de acionar, de ativar todo o parafuso, eles têm a sensação de dente mole e dói muito o palato. Então, eu esperei 30 dias, removi o írax, moldei novamente com o novo formato que estava o palato, reinstalei aquele mesmo írax
para não ter movimentação nenhuma. Peço para sempre uma agilidade do laboratório para que me entregue com 24 horas, para me entregarem o novo IRAX. Então, foi feito um segundo IRAX com o novo espaço dela, com o novo formato do palato. E aí, nesse novo IRAX também veio um de parafuso de 7 milímetros, nós disjuntamos completamente. Então, nos dois casos, nos dois IRAX, nós abrimos todo o parafuso. Aí, com isso, estabilizamos, deixamos aproximadamente 60 dias. Antigamente, eu usava um protocolo de aguardar os 6 meses, hoje não mais. Prezando pelo conforto do paciente, eu peço para guardar entre 30 e 60 dias, faço a remoção do IRAX e instalo uma barra palatina fixa. E por que entre 30 e 60 dias? Como esse é um caso que a gente juntou bastante, foi utilizado 2 vezes, eu esperei 60 dias no segundo momento, tá? Então, aqui, a gente colocou o segundo IRAX, disjuntamos. Quando eu fui fazer a outra ancoragem, por que da barra palatina fixa? Nesse caso, eu pedi a barra palatina fixa com botão de Nance, porque eu não podia perder nada de espaço para poder alinhar todos os dentes dela no arco. E também eu não podia retrair a bateria anterior, a parte anterior dos dentes, porque o perfil dela tá muito bom. Então, não queria retrair nada do perfil dela. Então, nós fizemos a remoção, a instalação da barra palatina fixa com o botão de Nance conjuntamente, para ancoragem e manutenção da disjunção. Nesse momento, a nossa avaliação foi o seguinte: se ela está com a linha média superior bem desviada para a direita, para eu ter um controle melhor da mecânica, foi fazer a exodontia primeiramente do dente 24, começar então a retração do dente 23, puxando aqui para o espaço do 24, depois puxar o lateral, central, para daí então fazer a extração do dente 14. Porque primeiro eu iniciar o ajuste dessa linha média para a esquerda, para daí depois eu mexer do lado direito. Se eu fizesse a extração simultaneamente dos dois premolares, o risco de eu terminar com esse mesmo desvio de linha média era muito grande. Então, foi a forma que nós utilizamos para manter e para poder ter maior segurança nos procedimentos, conseguir controlar melhor esses movimentos para a gente fazer esse ajuste de linha média. Então, é um tipo de decisão que a gente toma com bastante frequência. Vejo o lado que está o desvio da linha média, se tem que trabalhar com extração, começo com a extração do dente do lado posterior, para controlar isso, tá? Então, aí, posteriormente, fizemos a exodontia do outro dente aqui, né, do 14, para alinhar. Então, agora, vocês verão aqui como nós finalizamos o caso. Ainda teve, sim, um pequeno desvio de linha média, não chegou ali a 2 milímetros, que é bem aceitável. E, enfim, está bem alinhado. Essa paciente, no momento, encontra-se em controle de contenção. Ela teve um pouquinho aqui, ó, nós fizemos um aumentozinho com resina, só para melhorar o formato, para ficar mais bonito, né, esteticamente. Foram aproximadamente 3 anos de tratamento, foi um tratamento que ela também teve que ter o acompanhamento médico, então um tratamento em conjunto ali, multidisciplinar, mas um tratamento bem bacana de ser executado, a paciente está extremamente satisfeita. E isso aqui, gente, é muito comum no consultório, tá? Principalmente em adolescentes. E é o tipo de caso que quando a gente está iniciando a ortodontia, a gente tem muito medo, porque entra disjuntor, entra exodontia, e sempre quando a gente pensa em extração, a gente se sente inseguro, tá? Mas aparece muito. Então, quais são os pontos a serem observados para decidir entre extração ou não? A ausência de espaço para alinhamento, inclinação dos dentes, né, dos incisivos, caninos dentro da base óssea,
se está bem vestibularizado ou não, se já está dentro do limite ou não. Mas esse era um caso, assim, que tranquilamente com as fotos a gente conseguia resolver, porque via que era totalmente falta de espaços, né? E também, claro, tem uma insegurança que nesse caso a gente teve que tomar a decisão de utilizar mais de uma vez o IRAX. Então, sempre que a gente explica para um paciente antes do tratamento, esse foi um caso que, como era muito cruzada a mordida, eu já expliquei, olha, como a sua mordida é bem cruzada, e a gente mostra no espelho, mostra na câmera para o paciente, pode ser que a gente tenha que utilizar mais de uma vez o aparelho, aí mostra o tamanho do parafuso, que existem vários tamanhos, que daí no caso dela não cabe o maior. Então, a gente vai explicando o porquê de utilizar mais de uma vez. O paciente entende muito bem. Diferente de nós não falarmos nada e chegar na hora de tirar, colocar de novo, vai ter que fazer de novo. Eles ficam com a sensação de que o primeiro tratamento não deu certo. Então, eu penso o seguinte, melhor eu falar que eu vou utilizar mais de uma vez nos casos que a gente tem dúvida se vai realmente ou não utilizar mais de uma vez, e depois não precisar, e falar, olha, deu tão certo que não precisou, foi muito melhor do que nós esperávamos o resultado, do que o inverso, nós não falarmos, depois precisar utilizar mais de uma vez. A mesma coisa eu digo para a exodontia. Em casos de dúvida, fala, olha, pode ser que a gente tenha que realizar a extração dos dentes para alinhamento, então nós vamos iniciar o tratamento, explicar todo o processo para o paciente. Chegando um pouquinho depois, se precisar as extrações, ele já vai estar ciente, tá? Então, tudo que a gente puder antecipar para o paciente será bem-vindo, tá? Então, eles vão aceitar muito bem e vão se sentir gratos por você ter explicado e uma segurança muito grande. Então, muito obrigada, por isso é hoje. Esse é um caso típico, espero que tenham ajudado vocês com esse caso. Estou à disposição, se quiserem pode deixar comentários aí no nosso post, no nosso vídeo, que a gente vai respondendo para poder auxiliá-los. Tchau, até mais.